Boa tarde, pessoal. Eu vou fazer esse vídeo especificamente pro sétimo ano, porque tem algumas questões desse capítulo 4 que traz dois temas muito importantes para nós, que é o renascimento cultural e a reforma protestante, as reformas protestantes. Eu mandei link de dois vídeos para vocês. Um que eu tinha feito uma revisão de renascimento cultural que ficou bacana. Como a gente já tinha começado em sala de aula, eu reaproveitei esse vídeo que eu já tinha e mandei para vocês um vídeo que eu gravei aqui de casa explicando as reformas protestantes. Pedi que vocês fossem anotando no caderno, espero que vocês tenham feito isso. E eu vou fazer online de maneira mais rápida, porque eu não posso ter vídeos muito extensos, senão demora demais para baixar, gente. Vídeos de 10 minutos tem ficado 3 horas para baixar. Enquanto isso eu vou fazendo outros esquemas, outras atividades, atendendo as outras escolas. Porém, eu preciso dessa compreensão de vocês, tá? Eu vou comentando com vocês questão por questão, e aí vocês vão corrigindo. E lembrando, gente, ninguém tem que ficar escrevendo igualzinho a mim. Se a ideia que vocês colocaram está dentro disso, desse padrão, e trouxe o objetivo que era a resposta, ok, tá? Ninguém tem que ficar decorando. História não é decoreba. História é entendimento, compreensão. Cada um vai escrever com as suas próprias palavras. Vão dizer a mesma coisa com palavras diferentes, como a gente sempre fala em sala de aula. Claro que na sala de aula é muito melhor, que eu posso ouvir algumas respostas, eu coloco na lousa. Mas vamos por enquanto assim, porque eu também, para sair de casa, tem sido difícil, tá? Tô me resguardando, tive uma gripezinha, ainda tô me recuperando, então vamos lá, tá? Na página 64 do capítulo 4 do livro de conteúdo de vocês, que eu pedi para vocês resolverem, tinham duas questões. A número 1 fala o seguinte: o humanismo começou no século XIV na Península Itálica e posteriormente expandiu-se para outras regiões do continente europeu. O que foi esse movimento? Quais as suas principais características? Nós vimos que o humanismo é uma das características do movimento renascentista cultural. Nós colocamos inclusive naquele macetezinho na palavra carinho, lembram? No H, duas características, o hedonismo e o humanismo. O humanismo veio a ser o quê? É um conjunto de todas as características do Renascimento que traz uma renovação no campo das artes, no campo da cultura, que vai valorizar o homem, trazendo o homem como centro do universo, que é o antropocentrismo, tá? O humanismo, então, é o conjunto de todos esses valores. E aqui fala quais as principais características, tá? O humanismo defende não só a valorização desse homem no centro do universo, como também defende que as universidades sejam gratuitas, né? E sejam laicas. Por que laicas? Que elas não tenham religião, que cada um escolha seu próprio caminho, tá? Eles trazem a ideia não só de tolerância, mas de liberdade, tanto religiosa quanto intelectual, tá? Então, se você colocou a sua resposta dentro dessas ideias de que o humanismo é um conjunto dos valores renascentistas e que traz o homem no centro do universo e busca maior liberdade para esse homem no campo intelectual e religioso, tá ótimo. Se faltou alguma coisa, você só complementa, tá? Isso não significa que está errado. É bom que a gente vá ganhando um pouquinho de autonomia também, tá? Na questão número 2, falava mais ou menos assim: as transformações provocadas pelo humanismo ajudaram a promover novas ideias científicas na Europa. E aí fala sobre a teoria heliocêntrica e pede pra gente explicar. Nós estudamos que na Idade Média a Igreja Católica tinha alguns dogmas, algumas regras que nunca podiam ser questionadas ou modificadas. Entre esses dogmas, essas regras da Igreja Católica, estava a teoria geocêntrica, de que a Terra era o centro do universo. Porém, aí na questão está trazendo o que foi essa teoria heliocêntrica, que surgiu no Renascimento científico, né? Copérnico, Galileu Galilei, que vão questionar e dizer que não é a Terra que é o centro do universo, é o Sol, e a Terra gira em torno do Sol. A teoria heliocêntrica justamente diz o quê? Que a Terra não é o centro do universo, e que é a Terra que gira em torno desse Sol, questionando um dogma religioso, questionando uma teoria religiosa que foi pregada por mais de 1000 anos durante a Idade
Média, tá? O próprio livro de vocês traz isso, não precisam ficar preocupados, tá bom? Eu sei que é difícil para vocês, para nós também, viu? E cada um de nós está tentando encontrar a melhor maneira de se comunicar. Nós vamos lá para a página 69, onde nós também temos duas questõezinhas, tá? Que pede o seguinte: explique o que foi o Renascimento e qual a sua relação com o humanismo, tá? O Renascimento é um movimento cultural que vai renovar tanto no campo das artes quanto no campo da filosofia e vai trazer inúmeras características, e aí vocês podem colocar todas as características, valores que nós colocamos lá naquela palavra carinho. O classicismo, que são os valores greco-romanos, o antropocentrismo, o homem no centro do universo, o racionalismo, o uso da razão, questionando só o uso da fé. Não é que eles abandonaram a fé, tá, gente? Mas agora razão e fé caminham juntos, tá bom? O individualismo, não no sentido egoísta da palavra, mas o individual no sentido de valorizar o talento de cada um. Lembra que eu comentei com vocês ainda em sala de aula, antes de acontecer tudo isso, infelizmente, que o individualismo é porque durante a Idade Média os artistas não podiam assinar as suas obras, tudo seria dom divino. Agora na Idade Moderna, com o Renascimento Cultural, os artistas não só podem, como devem assinar as suas obras, porque estamos valorizando o talento individual de cada um, tá? E aí o livro de vocês vai trazer vários artistas: Michelangelo, Rafael Sanzio, Donatello. Aliás, seria muito bacana se vocês pudessem pesquisar sobre esses artistas. Quando nós voltarmos, independente do momento que a gente voltar, eu quero fazer um trabalho extra com vocês sobre esses artistas do Renascimento, tá? Bom, e aí qual a relação com o humanismo? O humanismo vai sustentar filosoficamente e ideologicamente esse movimento renascentista. Por quê? Porque é o conjunto de todos esses valores, como nós vimos ainda em sala de aula, tá? E aí na número 2, pergunta o seguinte: os renascentistas trouxeram inovações importantes para a arte em relação à Idade Média. Quais as novidades nesse campo e sua relevância? As artes, elas vão ser promovidas graças ao financiamento dos mecenas, que eram os burgueses, conhecidos como mecenas, que financiavam a arte, porque para eles era também uma forma de agregar status social, tá? E aí nós vamos ver que na arte, o livro de vocês traz algumas questões, vocês vão ver isso muito mais em artes, especificamente, do que em história, né, com a professora Sandra. Traz a questão da perspectiva na arte, da pintura a óleo, a questão da profundidade, um certo ar maior de realismo, trazendo para as obras renascentistas muita mitologia grega e romana. Por quê? Porque eles estão resgatando os valores greco-romanos, tá? E aí vocês podem, claro, colocar, montar um textinho como vocês estão acostumados, mas essas são as ideias principais, tá? Outro ponto, vocês podem também destacar que as artes vão valorizar a matemática, a filosofia, tudo dentro do campo da cultura, tá? Graças ao financiamento desses mecenas. E aí nós vamos para a página 70, aonde nós temos ali a primeira questão do Ler e Descobrir, que traz duas imagens pra gente, tá? E aí pede pra gente falar sobre as duas, as diferenças entre essas obras, tá? Eu vou falar o básico que vocês precisam colocar, porque isso se encaixa muito mais em artes do que em história propriamente dita, e eu sei que vocês também vão ver com a professora Sandra e depois verão isso comigo lá no ensino médio, tá? Ó, a imagem da esquerda, nós estamos vendo a Nossa Senhora com Jesus no colo. E tem uma auréola, não tem? Toda vez que você encontrar uma imagem assim, a imagem de um santo ou uma santa, uma imagem de alguém que é considerado divino, com traços muito finos e uma auréola em volta, remete ao Império Bizantino, tá? Então, aí a imagem da esquerda é do Império Bizantino. A imagem da direita, ela vai trazer algumas características de profundidade, volume, podem ver, né? Aí a gente consegue ver mais curvas. O próprio Jesus no colo de Nossa Senhora, no lado direito, tá mais gordinho. Tô falando dessa maneira assim porque a gente tá só falando superficialmente, tá? Isso significa o quê? Renascentismo, tá? Inclusive, gente, era padrão de beleza renascentista as pessoas mais gordinhas, tá? Eu estaria muito bem naquela época, tá?
Na número 2, a gente tem a pintura a óleo do Sandro Botticelli, tá? Que é um dos renascentistas. Vai trazer, né, a imagem de Vênus e Marte, da mitologia também, como eu comentei com vocês. E aí pede para fazer uma pesquisa, tá? Eu gostaria que vocês fizessem, mas eu vou comentar também, tá? O quadro vai trazer Vênus, deusa do amor, Marte, deus da guerra, e os sátiros, que eram identificados por chifres, orelhas, que seriam membros inferiores de animal, tá? Personagens extraídos da mitologia grega, tá bom? O tema gira em torno da questão do amor, do sexo e da guerra. E aí, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais, é interessante para quem gosta de mitologia, tá bom? É que infelizmente em sala de aula também a gente não tem tanto tempo de falar de mitologia grega e romana com tanta propriedade. Mas tem muito documentário legal, eu posso indicar para vocês também, tá? Aí na letra B, pede para apontar 3 aspectos da pintura que evidenciam as diferenças de uma pintura renascentista e de uma pintura medieval. E aí vocês podem, essa resposta ela é bem pessoal, tá? Porque cabe ao observador, como é que você está vendo essa imagem. O próprio livro nos dá essa possibilidade de uma resposta pessoal, tá? E aí assim, ó, podem ser levantados diversos tópicos. E eu separei aqui o seguinte, a retomada do tema da mitologia grega, tá? Eu só tô tomando cuidado aqui porque eu tô baixando um vídeo e eu tô com medo de esbarrar, porque eu já desliguei 2 vezes sem querer o computador. Trabalho perdido, porque não salvou, não sei o que aconteceu. Então vamos lá. 3 pontos. Uso da técnica da perspectiva, que vocês vão ver melhor em arte, tá? Preocupação em representar de maneira mais realista possível. E diversos elementos presentes no quadro, tá? Que vão remeter à mitologia, tudo bem? E na letra C, pede a sua opinião, a qual tipo de público essa obra se destina, tá? Olha só, a gente pode dizer que é o público das classes mais altas. Como a gente viu, mesmo no Renascimento, não era todo mundo que tinha acesso à educação. Embora nós tenhamos tido um maior avanço, era as classes mais altas que tinham acesso, a elite, a burguesia, quem tinha dinheiro. O povo mesmo era iletrado, era analfabeto e não conseguia compreender o que essas imagens estavam trazendo, porque eles nunca tinham lido nenhuma obra, né? Não tinham estudado nada dos valores greco-romanos, tá bom? E aí nós temos também as questões referentes às reformas protestantes, que eu quero comentar rapidamente com vocês. Na página 75, nós temos lá: o protestantismo surgiu no século XVI a partir de uma divisão da Igreja Católica. E o que deu origem a essa cisão, que é a mesma coisa que separação? O que vai dar origem a essa cisão é a acusação de membros da própria Igreja Católica, como Martinho Lutero, dizendo que a Igreja Católica cometia corrupção, enganava, né, vendia objetos como se fossem relíquias sagradas, condenava o lucro, a usura para os burgueses, mas ela recebia o dízimo, inclusive de fiéis que muitas vezes deixavam de comer para pagar esse dízimo, tá? Então são essas acusações que vão levar a igreja a se dividir, tá bom? Inclusive Lutero vai lançar as 95 teses, seria legal a gente colocar na resposta, tá? E vai entrar diretamente em choque com a Igreja Católica Apostólica Romana, tá bom? E aí na número 2, a gente tem lá na página 76, pedindo as principais características do luteranismo, do calvinismo e do anglicanismo. Nós temos no livro, tem no vídeo que eu enviei para vocês, mas eu quero comentar, tá? No luteranismo seria interessante a gente dizer que Lutero defende a salvação pela fé. Ele defende que a Bíblia seja traduzida para a linguagem que o povo possa entender e as missas deixem de ser rezadas em latim, que era a linguagem que o povo não tinha acesso, e passe a ser rezada na linguagem do povo, no caso na Alemanha, em alemão, tá? E vai crescer em meio a movimentos sociais e insatisfação da própria população com relação à postura da Igreja Católica, tá? No calvinismo, a gente viu também, ele defende a ideia de que as pessoas nasceram predestinadas a serem salvas ou não. Então, primeira característica, predestinação. E segundo ele, qual é o sinal de uma vida predestinada à salvação? Quanto mais dinheiro a pessoa ganha do seu trabalho e poupa esse dinheiro sem gastar com luxo, mais próximo de Deus ela estaria. É uma característica do calvinismo. E prega, portanto, a acumulação de riquezas.
agradando quem, conforme eu contei para vocês? A burguesia, os comerciantes que querem lucro. E aqui eles vão ter o lucro sem serem condenados, porque o próprio calvinismo prega a acumulação de riquezas, tá? Já no anglicanismo, a gente precisa colocar que ele foi criado por um rei, que é o rei Henrique VIII, tá? Por motivos pessoais e políticos. E aí a gente vai ter o seguinte: na igreja anglicana, o chefe religioso e político passa a ser o mesmo, que é o rei. E lá, inclusive, mulheres podiam rezar as missas, tá? Na igreja anglicana. Até hoje é assim. Nós temos algumas características diferentes, tá? E na página 77, a última questão dissertativa pede para explicar o que foi a Contra-Reforma e o que eles pregaram. Nós temos no livro e temos no vídeo que eu mandei para vocês. A Contra-Reforma é um movimento da Igreja Católica contrária ao movimento das reformas protestantes, para tentar combater o avanço do protestantismo, seja do luteranismo, do calvinismo ou do anglicanismo. O que eles vão fazer? Lá no Concílio de Trento, eles se reúnem e determinam algumas medidas. Criação da Companhia de Jesus para catequizar novos fiéis nos novos territórios que eles vão conquistar, que é tema do nosso próximo vídeo, tá? Do nosso próximo ponto, que eu já gravei hoje pra vocês e depois eu posto no canal e encaminho pra vocês, tá? Do capítulo 5. Mas antes disso, a gente tem que terminar aqui. Além da Companhia de Jesus, eles intensificam o trabalho da Inquisição ou Tribunal do Santo Ofício, perseguindo todos aqueles que eles consideravam hereges, pecadores, segundo a visão da Igreja Católica. E outra coisa muito importante, o Index, ou Index, que era a lista de livros proibidos. Por quê, gente? Porque muitos livros faziam as pessoas pensarem, e eles não querem que as pessoas pensem. Porque quanto mais as pessoas pensarem, mais elas vão criticar a Igreja Católica, tá? De maneira geral, é isso. Vou passar o resultado dos testes para vocês, embora vocês tenham um gabarito também no site do SAS, tá bom? Os testes, começando na página 77, número 1 é a letra D, 2, letra B de bola, 3, B de bola, 4, C, 5, E, 6, C, 7, D, 8, C, 9, E, 10, D, e a 11 é uma questão dissertativa que eu quero comentar com vocês também, tá? Que fala sobre as teses de Martinho Lutero. Eles destacaram algumas dessas teses e pediram pra gente comentar. É puramente interpretação de texto, tá? Que a gente treina bastante. Então vamos lá. Na letra A, fala pra gente falar sobre as teses número 21 a 26. E que Lutero procura desmentir nessa parte do seu documento, tá? Ele nega as indulgências, que seriam a suposta passagem para o céu através de um pagamento, que era de fato um absurdo, tá? E para ele, poucas pessoas teriam o poder de conversar com Deus. Então ele não acredita, por exemplo, nessa mediação, que fosse necessário um padre para a gente se confessar, para chegar até Deus, tá? E aí, no máximo, para o Lutero, o Papa teria como interceder em favor das pessoas com Deus. Segundo Lutero, nessas teses que estão pedindo na questão da letra A. Na letra B, o Lutero vai reforçar a oposição à compra de indulgências mais uma vez, tá? Que o cristão precisa saber que essa compra não é obrigatória, tá? E que por causa dessas indulgências é que nós poderíamos de fato temer a Deus, tá? Ele afirma que em vez de comprar indulgências, o fiel deveria usar o dinheiro para ajudar alguém carente. Inclusive no filme que eu vou indicar para vocês através do próximo roteiro de Lutero, tem uma cena maravilhosa onde ele fala com Hannah, que é uma das personagens que tem uma filhinha deficiente, e ele fala para ela que ela não deveria ficar comprando indulgências e tirando o dinheiro que era para dar comida para a filha. Assim, é um filme maravilhoso que vai mostrar realmente como as coisas aconteciam naquele momento, tá? E a letra C, com base na leitura, explique como Lutero vê a posição do Papa diante da venda de indulgências. Gente, o Lutero acreditava que o Papa não sabia do que acontecia, como eu comentei com vocês no vídeo explicando a matéria. Lutero acreditava que o Papa era inocente e que por não saber, ele permitia que essas coisas continuassem acontecendo. E aí depois ele se decepciona, porque o Papa, na verdade, não só sabia, como também queria a venda cada vez maior de indulgências para que ele pudesse pagar os empréstimos, inclusive, que ele fez para construir a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano na época, tá? Fazendo empréstimo com os banqueiros alemães.
Inclusive no vídeo, no filme, vai mostrar isso, tá? Que eu comentei na videoaula. E também eu acho legal a gente ressaltar que o Lutero, ele ficou profundamente revoltado. E vocês vão perceber que no filme mostra essa insatisfação. E ele às vezes chega a duvidar de que ele tenha fé. De tão desesperado que ele fica de ver os absurdos que foram cometidos naquela época, né? Abusando da fé das pessoas. E infelizmente a gente sabe que até hoje existem pessoas em todas as religiões que abusam da fé do outro, né? Que usam de má fé, que enganam, que vendem objetos dizendo que são sagrados, mesmo sabendo que as pessoas nem têm dinheiro para comprar, tá? E outra coisa, eu gostaria que vocês, eu mandei pelo roteiro, mas eu falo aqui de novo, eu tenho um e-mail pessoal aonde vocês podem me enviar dúvidas, tá? É carol17062@yahoo.com.br. Assim fica mais fácil da gente se comunicar, fica mais fácil de eu escrever para vocês, tá? E a gente vai mantendo essa comunicação. Espero que vocês consigam fazer essa correção. Quando nós voltarmos, nós vamos revisar todos esses assuntos, tá? Um beijo!